Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos juntos para mais um dia da nossa leitura bíblica em 100 dias. Hoje, a partir de Números, capítulo 11. Você que está chegando pela primeira vez, aproveito para convidá-lo a inscrever-se aqui no canal. Tem aí um quadradinho vermelho em algum lugar aí debaixo da tela. Clique, inscreva-se, será uma grande bênção. Vamos juntos incentivar o maior número de pessoas a lerem a palavra de Deus. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado a Deus pela oportunidade de ler a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa falar mais alto em nossos corações. Amém? Números capítulo 11 diz assim: E aconteceu o quê? Queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos e moía, e num grau de o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e do seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebia eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que eu levasse no colo? Como o aio leva o que cria, a terra que juraste a teus pais, donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que são os anciãos do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali os porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. E dirás ao povo: Santificai-vos, porque amanhã comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis pelo dela, porquanto rejeitaras ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo,
do meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-ei carne, comerão um mês inteiro, degolar-se-ão para eles ovelhas, vacas, e que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Porque o Senhor, porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurvada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs à roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, retirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia, de uma banda, e quase o caminho de um dia de outra banda, à roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si e ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fossem mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com grande praga, muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Ezerote e parou em Azerote. Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, assim, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e à vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra eles acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da mãe, tenha metade da sua carne consumida.
Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu a Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofizi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, a qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, e se em arraiais ou se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa, se magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reueb, e entraram em Diamate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sessai, Telmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxe 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa dos cachos que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes a fruta da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também dali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham
espiado perante os filhos de Israel, dizendo, e perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio de lá são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçara a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todos e ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são estes nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão os moradores da terra, que ouvirão que tu, o Senhor, está no meio deste povo, de face a face. O Senhor lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, ao ouvir a tua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade, a transgressão, que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e com grande perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra que entrou em sua semente, e possuirá em herança. Ora,
os amalequitas, os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, como que murmuram contra mim, dizendo: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei e a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantarei minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, metereis nela, e eles saberão saberão da terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número nos dias em que expiaste esta terra, 40 dias. Cada dia representa um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltaram e fizeram murmurar o povo da congregação contra eles, infamando a terra, aqueles homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos a um lugar que o Senhor tem dito. Portanto, havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois por isso não prosperareis. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vós desviastes do Senhor, e o Senhor não está convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas, e os feriram e derrotaram até Ormã. Números capítulo 15. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, que ao Senhor fizerdes oferta queimada de holocausto ou sacrifício para lhes cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares oferecerá 1/10 de flor de farinha misturada com 40 partes de um hin de azeite, de um vinho para libação. Preparareis a 4ª parte de um hin para o holocausto ou para sacrifício por cordeiro, e para cada carneiro preparareis uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha misturada com a
terça parte de um hin de azeite, e do vinho para a libação oferecereis a terça parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para o holocausto, ou para o sacrifício, para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, como novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de farinha, de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite, e de um vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo, dos cordeiros ou das cabras, segundo o número que oferecerdes. Assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e eles oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, é congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo das vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei, o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta de eira a eira. Assim oferecereis das primícias das vossas massas, dareis ao Senhor ofertas alçadas das vossas gerações, e quando vierdes a errar, e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, como oferta de manjares e libação, conforme o estatuto de um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel. Ele será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa do erro. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de um ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, que lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, seja quer dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, a tal alma será extirpada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e os que acharam apanhando a lenha trouxeram a Moisés e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá tal homem. Toda a congregação com pedras apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedra apedrejaram, e morreu
como o Senhor ordenara a Moisés. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas para as suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que vejas e vos lembres de todos os mandamentos do Senhor, e os faças, e não seguireis após os vossos corações, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os mandamentos e os façais, e santos sejam o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vós ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Números, capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maioria da congregação, chamando-os ao julgamento, varões de nomes, e se congregaram contra Moisés, contra Arão, e disseram: demais é já, pois, que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá, toda a congregação, e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e ponde fogo neles. Amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será o que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo bastante. Bastevos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós, é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, e a administrar o ministério no tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matar nesse deserto, senão que também totalmente te assenhorei de nós? Nem tampouco te trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos destes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentas para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor. Tu eles Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento.
Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantem-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que do meu coração não procedem. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos desçam ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todas as suas fazendas. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo o povo de Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, diziam, para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do céu e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e lhes espalhe o fogo longe, porque são santos. Quando os incensários daqueles que pecaram contra sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou o incensário de metal que trouxeram aqueles homens e foram queimados, e estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não sejam como Corá e sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação a Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levanta-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés e Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. Vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso neles e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700.
fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Números capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais disseram-lhe: cada um uma vara para cada maioral, uma vara segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor. Assim fez. Então falaram os filhos de Israel, dizendo: eis que nós expiaremos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Sairemos, pois, todos consumidos. Números capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. Tu e os filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade dos vossos sacerdotes. E também farás chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo trareis perante a tenda do testemunho, e eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios dos santuários e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós, mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos e os levitas do meio dos filhos de Israel, e vos são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério na tenda da congregação. Mas tu e os filhos contigo guardareis o vosso sacerdote, dócil em todo o negócio do altar e no que estiver dentro do véu. E isto administrareis, eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: e eu, eis que te tenho dado a guardar das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção. As tenho dado a ti e aos seus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás as coisas santíssimas no fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas expiações do pecado e com todas as suas expiações da culpa que me restituírem. Elas serão coisas santíssimas para ti e para seus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo varão o comerás, santidade para ti. Também isto será para teu, a oferta alçada dos
dons como todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, teus filhos e as tuas filhas contigo, e as tem dado por estatuto perpétuo. Tudo o que estiver limpo da tua casa as comerás. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto, do grão, das tuas primícias, deram ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos e tudo o que houver da terra, que trouxer ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, as comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre e toda a carne que trouxer ao Senhor, tanto homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da iniquidade da idade de um mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito da cabra, não resgatará, santos são. O seu sangue espargirá sobre o altar, a sua gordura queimará em oferta queimada e cheiro suave ao Senhor, e a carne dele será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito, toda a oferta alçada da santidade que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor. Tenho dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, e para ti e para as tuas sementes contigo. Disse o Senhor, disse também o Senhor a Arão, na tua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou o Senhor, a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança, pelo seu ministério, que exerce o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para não levarem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si as suas iniquidades pelas vossas gerações. O estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel e a oferta que oferecerem ao Senhor e oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles os tenho dado a vossa herança, deles oferecereis as ofertas alçadas ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Contar-vos-á contar-se-vos-á as vossas ofertas alçada como grão da eira, como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada ao Senhor, do melhor deles, da sua parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes do melhor deles, como novidade da eira, como novidade do lugar, se contará aos levitas. E comereis de em todo lugar, vós e vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Números capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel, que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo, e a dareis a Eleazar e o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele,
E a Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue, como o dedo dele, espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, e o seu couro, e a sua carne, o seu sangue, como o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro de sopo e de carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará suas vestes, apanhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com a água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá no foro do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel. Para a água da separação, a expiação é: e o que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver, e a algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre o que não houver pano atado será imundo. Todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, o outro morto aos vossos olhos, de algum homem, ou a um sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre eles porão água viva no lugar. E o homem limpo tomará sopo e molhará naquela água, e espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e ao sétimo dia espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia e purificará, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será à tarde, e à tarde será limpo. Porém, se for imundo, se não purificar, a tal alma no meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que espargirá a água da separação lavará suas vestes, e ao que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que o imundo tocar também será imundo, e a alma que tocar será imunda até a tarde. Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação do deserto de Zim, no mês primeiro do povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu contra Moisés, e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxe a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para que nos trazer a este lugar mau, lugar que não dê semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara
e ajunta a congregação, tu e Arão, e a teus irmãos, e fala a rocha perante os teus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto me não creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou neles. Depois Moisés, desde Cade, mandou mensagem ao rei de Edom, dizendo assim: diz, teu irmão Israel, sobe, sabes todo o trabalho que vos sobreveio, e como nossos pais nasceram ao Egito, nós no Egito habitamos muitos anos, e como os egípcios nos maltrataram a nós e nossos pais, reclamamos ao Senhor, e ele ouviu-nos voz, e mandou um anjo no meio e tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água nos poços. Iremos pela entrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhes diz: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram: subamos pelo caminho igualado, e se eu e meu gado pusermos as tuas águas, darei o preço a elas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel no meio do seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação, e vieram ao monte Or. Falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será do seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste à minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e traze-o, faze-o subir ao monte Or, e despe Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e ali morrerá. Faze, pois, Moisés como o Senhor fez pois Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação, e Moisés despiu Arão as vestes e vestiu Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. Desceram Moisés e Eleazar do monte, vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, a casa de Israel. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando e guardando você. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Que o teu nome, ó Deus, continue sendo glorificado sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.